O final de semana começou movimentado e decisivo no departamento de futebol no que diz respeito à janela de transferências. Os primeiros reforços prospectados já começam a ser sondados. E o primeiro setor do time a ser buscado é no ataque. Um centroavante e um atacante de velocidade estão avançando nas conversas com a direção colorada. A gente fala também do interesse do futebol árabe por Ricardo Matias e o porquê esta venda ainda não saiu. O episódio Vitinho, que desperta interesse de outros clubes do Brasil e de fora, mas que, de acordo com a direção do Internacional, está tudo sob controle. Falaremos também sobre a espera pelo executivo, que já tem data marcada para acontecer. E o assunto Delcir Sonda, que processou o Internacional em busca de um pagamento milionário que é devido ao empresário. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 20 de dezembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desse sábado. Muitas informações importantes para falar sobre mercado de transferências. E a gente começa falando sobre o interesse de dois clubes por Vitinho, atacante do Inter, que foi um dos destaques da temporada de 2025. O Santos tem demonstrado interesse no jogador. E de acordo com a imprensa paulista, o Santos teria a concorrência de um clube chinês. Entretanto, com o que eu ouvi de pessoas do Internacional, o Inter não corre riscos de perder o Vitinho de alguma maneira que não queira, mesmo que o Vitinho hoje não seja jogador do Internacional. Eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desse sábado, explicando o assunto Vitinho. Ele está aqui em função de uma normativa da FIFA até a metade do ano que vem. E por mais que outros clubes queiram comprar ele junto ao Dinamo de Kiev, o Inter tem que dar o aval. E eu explico isso nesse vídeo que eu gravei na tarde desse sábado. É só conferir aqui no canal. Muito difícil do Vitinho sair do Inter de fato, tá? Mas o Inter já se movimenta na janela de transferências para buscar tapar carências que o elenco possui. Uma delas é no setor do ataque. Dois jogadores têm conversas se avançando com a direção colorada. Um deles é Bruno Rodrigues, atacante de velocidade que pertence ao Palmeiras e que jogou com o Paulo Pesolano no Cruzeiro. O outro é Pedro Raul, centroavante gaúcho de Porto Alegre que disputou o último Campeonato Brasileiro pela equipe do Ceará, mas pertence ao Corinthians. Sobre o Pedro Raul, o jogador está fazendo muita força para jogar no Internacional. Ele sabe que o Corinthians não é uma opção para ele em 2026, o Corinthians não vai utilizar o jogador. E dentro desse cenário, o lugar que ele quer ir é o Internacional. Mas o Inter hoje está travando na pedida salarial do Corinthians em relação ao Pedro Raul. Por quê? Porque o Corinthians paga para o Pedro Raul R$700 mil por mês. E fez uma composição salarial com o Ceará, onde o Corinthians pagava metade e o Ceará pagava metade. O Inter quer manter este vínculo. E o Corinthians diz que não. Ou o Inter paga tudo, ou não leva o Pedro Raul. E essas são as conversas que estão acontecendo. O Inter quer levar o Pedro Raul, mas espera que exista uma composição salarial. Não quer pagar os R$700 mil, mas o Pedro Raul quer muito vir para o estádio Beira-Rio. Em meio a isso, o Inter precisa contratar e anunciar um diretor executivo de futebol. Mas isso não vai acontecer durante este final de semana e o Inter vai iniciar um processo de busca pelo executivo a partir de segunda-feira. Isso porque o ficha 1 da direção colorada é Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, que nesse domingo disputa a final da Copa do Brasil contra a equipe do Vasco da Gama. Já se sabe no Corinthians que o Fabinho Soldado não deve ficar, porque o novo presidente do Corinthians entende o Fabinho Soldado como um nome ligado à antiga gestão, e o salário do Fabinho Soldado lá no Corinthians é muito alto. Entretanto, o Inter tem interesse em ter o Fabinho Soldado, até pela relação dele com o Abel Braga, ele foi jogador do Internacional, se entende que ele é um nome ideal. Mas vai esperar a decisão da Copa do Brasil para ter o Fabinho Soldado aqui em Porto Alegre e isso
pode acontecer a partir da próxima semana com uma certa evolução. Outros nomes correm por fora, o do Alex Brasil, ex-gerente da base do Corinthians, é um deles, mas não deve ser ele de fato anunciado. O Fabinho Soldado é o nome mais próximo e o Inter está dando muita moral no bastidor para dirigentes que estão há anos no clube, o Felipe Dalegrave, por exemplo, que é diretor jurídico do departamento de futebol, o Ricardo Sobrinho, que é gerente de mercado do Internacional. Esses caras estão com muita moral interna, foram muito elogiados pelo Abel Braga na sua última entrevista coletiva, estão tendo um protagonismo na janela de transferências e depois da próxima semana o Inter deve de fato trazer o Fabinho Soldado, tá? Vamos falar sobre negociações que estão acontecendo de ponto de vista de saídas. O Inter não fechou ainda a venda do Ricardo Matias para o Al Ahly da Arábia Saudita. Por quê? Porque o Inter entende que precisa de mais dinheiro nessa negociação. O Ricardo Matias está sendo vendido para o Al Ahly por 9 milhões de euros, 10 milhões de dólares aproximadamente, e o Inter possui 60% dos direitos econômicos desse jogador. Qual é a ideia? O Inter ficaria com 6 milhões de dólares para si. E o Inter acha pouco, o Inter quer mais. E aí são duas as possibilidades. Uma é o Al Ahly aumentar essa oferta, e a segunda, mais provável e palpável, é o Inter conseguir um percentual maior do Ricardo Matias junto ao Ferroviária de Araraquara, que tem um percentual significativo do jogador. Mas por que a Ferroviária vai ceder parte dos direitos econômicos do Ricardo Matias? Porque quem tem a caneta para vender é o Internacional. E o Inter pode chegar para a Ferroviária dizendo, olha, eu vendo, só que eu quero um valor maior. Tu quer o dinheiro da venda? Beleza, mas eu preciso de uma parte. Então assim, eu aceito vender por 10 desde que eu fique com 7. E aí a Ferroviária, ao invés de ficar com 4 que ficaria, fica com 3. Mas se o Inter quiser, a Ferroviária não fica com nada, porque não vende jogador. Então é o Inter dizer, pô, Ferroviária, vamos fechar essa venda aqui e vocês ficam com 3? Tá bom pra vocês, tá bom pra mim? Porque o Inter tem a caneta. E o Inter tá tentando essa negociação para arrancar um valor maior nesse negócio do Ricardo Matias, tá? Uma outra situação de venda que o Inter tem envolve o zagueiro Vitão, que tem interesse do Flamengo, do Palmeiras e hoje surgiu na imprensa mineira o interesse do Cruzeiro. O Tite chegou por lá, o Cruzeiro vai fazer movimentos de mercado nessa janela e já começa a sondar a situação do Vitão, tá? E o preço que o Inter coloca é claro. O Inter quer 10 milhões de euros pelos 80% de direitos econômicos que tem em relação ao jogador. Ou seja, o preço do Vitão seria um pouco maior. É um valor alto, mas é o que o Inter neste momento está solicitando pelo Vitão, até porque o Inter sabe que vai bater a meta de vendas nesse ano com a saída do Ricardo Matias e também do Luiz Otávio. Diminui um pouco a pressa que existia para vender o Vitão neste momento, tá? Uma última, eu preciso falar sobre Delcir Sonda. Gerou muita polêmica, muita repercussão o fato do Delcir Sonda, matéria que foi produzida pelo Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, estar cobrando uma dívida do Internacional na Justiça. O que aconteceu, tá? O Delcir Sonda já está bem idoso, ele já está mais cuidando da sua saúde, passou por alguns problemas de saúde nos últimos meses, e ele está, através da sua família e das pessoas próximas a ele, fazendo atos de cobrança a clubes de futebol que devem dinheiro para ele, e são vários no Brasil inteiro, tá? E um deles é o Internacional. Mas todo mundo sabe que a relação do Delcir Sonda com o Internacional, ela é especial. O Sonda é colorado, teve muito interesse em investir no clube, em doar dinheiro para o clube em determinado momento. Mas o Delcir Sonda teria ficado magoado com algumas situações envolvendo a relação do Inter com ele. E duas especificamente foram citadas ao João Batista Filho, que trouxe essas informações em primeira mão. Primeiro, o fato da dívida não ter sido registrada pela direção do Internacional. E o segundo, o fato do Inter não ter pago parcelas para uma empresa que comprou parte da dívida que o Inter tinha com a família Sonda, que na verdade era com o irmão do Delcir Sonda. Só para explicar, tá? O grupo diz que investiu e comprou o D'Alessandro, por exemplo, lá em 2008, era de sociedade do Delcir Sonda e do seu irmão. O seu irmão faleceu há pouco tempo. E aí a viúva do irmão do Delcir Sonda vendeu esta dívida que tinha com o Inter para outra empresa. O título da dívida para outra empresa, que cobrou o Internacional, o Inter fez um acordo, mas atrasou alguns pagamentos deste acordo.
Isso não diretamente vai para a família do Delcir Sonda, mas o Sonda se sentiu um pouco ofendido pelo fato do Inter ter atrasado uma dívida que era em relação à sua família, mesmo que fosse com uma outra empresa que comprou essa dívida. Isso teria chateado o Sonda e feito com que o Sonda buscasse esse valor na justiça junto ao Internacional. São 60 milhões de reais, mas que no bastidor, e o João Batista Filho traz isso no vídeo que ele gravou nesse sábado, no bastidor se sabe que, cara, se o Inter conversar com o Sonda, melhorar essa relação, ele perdoa essa dívida, muito provavelmente, tá? Então é mais uma questão de relação mesmo, que o Sonda entendeu que não foi adequada, mas que o Inter pode ainda contornar, pelo menos isso que foi dito no bastidor ligado ao Sonda e que o João Batista Filho relatou neste final de semana. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Aposte e ganhe na KTO, lembrando que nesse domingo tem decisão Copa do Brasil a ser jogada e ganha por alguma das equipes, ou pelo Vasco da Gama, ou então pela equipe do Corinthians. 18 horas, odd do Vasco 2.38, empate 2.6, Corinthians 3.7. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!